eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Foi a 6ª semana consecutiva de queda na quantidade das infecções. Atualmente, os Estados Unidos continuam liderando esse ranking de infecções, seguidos pelo Brasil, França, Rússia e Índia, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a maioria dos países realmente tem registrado essa queda, mas a circulação das cepas mais contagiosas está aumentando. Já tem algumas semanas que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, vem registrando queda no número de casos da Covid-19 no mundo. O número de mortes também está diminuindo. No meio de fevereiro, as mortes tiveram uma queda de 20%. A OMS atribuiu essa tendência de queda a 2 fatores principais. O primeiro é a adoção de medidas de isolamento mais duras e o segundo é a tão esperada vacina. Israel, país de aproximadamente 9 milhões de habitantes, informou que metade da população já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, enquanto 35% já recebeu as 2 doses. O governo israelense pretende vacinar toda a população com mais de 16 anos até o fim de março e planeja uma reabertura pós-pandemia do país já em abril. Enquanto alguns países como o Brasil ainda avançam a passos lentos na vacinação, outros como Israel, Reino Unido e até aqui o nosso vizinho, o Chile, dão uma verdadeira aula de como imunizar a população. O resultado é que nesses lugares o fim da pandemia parece sim uma realidade mais próxima. Israel, que já imunizou metade da população de dezembro para cá, agora tem o menor coeficiente de infecção dos últimos 3 meses. O Reino Unido, que hoje é o 2º país do mundo com taxa de vacinação, registrou uma queda de 62% nas mortes de idosos com mais de 80 anos no último mês. Até os Estados Unidos, que durante o ano passado foram apontados como o epicentro da pandemia, agora assistem aos indicadores da Covid-19 despencarem enquanto a vacinação avança. Você está se perguntando como é que esses países tão diferentes alcançaram tanto êxito na vacinação? Isso então que nós vamos entender nesse episódio do Item Mais. Quem me acompanha nessa primeira parte da conversa é a Rosana Hittman. A Rosana é coordenadora do Comitê de Imunizações da Sociedade Brasileira de Infectologia. Rosana, bem-vinda de volta ao Item Mais. Prazer em falar com você. Prazer é meu. Estou sempre muito feliz de falar com você. Eu adoro também. O papo nosso sempre é muito esclarecedor. Vamos então para a largada desse papo, Rosana, olhando para o Reino Unido. O Reino Unido foi um dos países que mais reservaram, vacinas. Se eu não me engano, 4 doses ou mais de 4 doses por habitante. Essa foi uma estratégia acertada? Claro, não estou falando aí sobre o ponto de vista ético, olhando para o entorno, mas sobre o foco na imunização. Eu creio que sim, e vou te justificar por quê. Porque quando o Reino Unido e outros países que agiram assim, o Canadá é outro exemplo também, eles fizeram a aposta em comprar vacinas e doses, eles compraram inclusive de diferentes produtores, porque na época nós não sabíamos como é que ia ser o resultado dos estudos. Nós não sabíamos, por exemplo, se uma vacina de RNA mensageiro ia dar certo. Só para a gente recordar, a gente não tem nenhuma vacina de RNA mensageiro até hoje que a gente usava na prática clínica, foi a primeira vacina. Então eu julgo que tanto o Reino Unido quanto os outros países que fizeram essa compra de risco, vamos dizer assim, porque você ainda não tem o resultado, você não sabe se a vacina é segura, se ela vai ser imunogênica, então eu acho que foi acertado, porque das 4 vacinas para cada habitante, eles sabiam que pelo menos uma com certeza ia dar certo para garantir a vacinação da população deles. Sim, eu sempre que estou falando sobre vacinas com meus colegas ou com qualquer outra pessoa e cito o Reino Unido, as pessoas dizem para mim, mas também citar o Reino Unido, lá tudo funciona, não é assim, o sistema público é maravilhoso, a rainha só se vacinou depois e enfim. Vamos então olhar aqui para uma realidade mais próxima nossa, América do Sul. No Chile, a gente também tem um cenário promissor, vamos dizer assim. O Chile é nesse momento, Rosana, o 7º país do mundo nessa corrida aí da vacinação e firmou colaborações
inovações científicas para produzir vacinas. A gente vê aqui que no Brasil a nossa largada foi lenta, muito lenta, e a gente está colhendo os frutos disso. O que a gente pode aprender com o nosso vizinho? Olha, o Chile já deu várias lições para nós, não só agora na Covid. Eu julgo que aqui na América Latina, e em especial na América do Sul, é um dos países que tem melhor estrutura, tanto do ponto de vista de saúde pública, né? Mas daí também alguém, né, Mona Lisa, vai falar, mas também é uma população muito menor, etc. Mas eles têm grandes dificuldades territoriais também. Se a gente for ver a geografia do Chile, não é um país tão fácil assim. E eles, sim, eles conseguiram tanto se programar muito antes, comprar vacina muito antes, já iniciar. Então é o primeiro país da América do Sul, aliás, da América Latina, que está bem na frente dos outros. Eles já conseguiram vacinar cerca de pelo menos 15% da população, e eles têm planejamento. Eu acho que esta é o que faz total diferença. Os pacientes me perguntam, olha, eu tenho, 70 anos, você sabe qual é a data que vai chegar a vacina para mim? Eu, de verdade, eu não tenho muita segurança para responder, exatamente pela falta do planejamento. Eu acho que aí é que nós realmente deixamos de fazer totalmente a nossa lição de casa, porque nós temos capacidade de vacinação. Você falou do Reino Unido, que tudo bem, primeiro mundo, só que a capacidade de vacinação no Brasil, de fazer campanha em massa, de chegar em locais longínquos, eu te diria que é melhor do que muitos países. Só comparar com os Estados Unidos, com a Alemanha, que teve dificuldade. Tem muitos países que são ricos, que têm muito mais infraestrutura, mas não têm a expertise de vacinação como nós temos. Então, aqui, realmente, nós perdemos uma oportunidade ótima para dar um exemplo para todo mundo de que quando você tem planejamento e você tem vacinas disponíveis porque você planejou antes, a gente conseguiria estar em outra situação. Mas, Rosana, vou te fazer uma pergunta delicada, mas ela é necessária. Já que nós temos tanta expertise, a gente teve, então, boicote de fato do governo federal, das autoridades de saúde quanto a essa largada, porque não é possível que a expertise entrou num hiato quando o mundo inteiro estava dando uma mensagem fortíssima, para nós, inclusive. As decisões em termos de programa de vacinação do nosso país sempre foram centralizadas no governo federal. E é isso que a gente espera e é assim que funciona. Se cada um de nós, se cada município, se cada estado resolver ter sua autonomia, porque não está vendo a atividade de quem deveria ter no governo federal, vai virar uma bagunça, vai ser uma campanha que cada um vai resolver vacinar o que ele julga que é prioritário, com uma velocidade diferente. Então, não é isso que a gente espera no programa nacional. E quando eu falo para você que a gente tem expertise e tem orgulho do nosso... Eu sempre tive, eu sou consultora do Programa Nacional de Imunizações pela Sociedade de Infectologia há alguns anos. E eu, desde que me tornei consultora técnica, eu falei, gente, é fantástico o que o Brasil faz em termos de imunização, ou pelo menos fazia. Então, é muito triste a gente ver o cenário que, infelizmente, a gente se encontra hoje, seja em relação ao número de casos, número de mortes, a falta de capacidade de controle, a falta de capacidade de comunicação. Eu acho que aí outra falha imensa, né? Você ainda ter pessoas questionando o valor de lockdown e o valor do uso de uma máscara e do distanciamento, é no mínimo falta de ter um bom assessoramento. Então eu acho que nesse aspecto a gente realmente foi muito triste. A gente fechou a semana com essa informação de que o Ministério da Saúde comprou 20 milhões de doses da vacina indiana, a Covaxin. Elas, pelas especificações divulgadas pelo Ministério da Saúde, elas devem começar a chegar em março e chegarão escalonadamente, chegarão de parte em parte até maio. Isso dá uma certa esperança para a gente, depois dessa semana que passou, da gente vendo atrapalhada de logística, vacina que era para ir para o Amazonas foi para o Amapá ou vice-versa, e depois arrumaram, mas meu Deus, como assim, né? A gente está numa situação de pouca vacina e ainda de incompetência para mandar lotes de vacina. Por isso que eu te falo, isso é planejamento e logística, né? Então, esse anúncio das vacinas da Bharat, né, da Índia, é sem dúvida um anúncio muito bom, porque o governo federal sinaliza que sim, que ele está se esforçando, que finalmente ele está querendo e está acreditando na vacinação, que é a única forma da gente realmente reverter, como Israel já mostrou, Escócia mostrou essa semana. Nós temos excelentes notícias para quem fez sua lição de casa, mostrando que sim, que a vacinação efetiva e de
de uma forma que você consiga ter uma cobertura vacinal na sua população, isso vai mudar o cenário, sim. Isso é uma afirmação. Aquilo que a gente achava que ia acontecer já está acontecendo nesses países. Então, assim, voltando para nós, essas vacinas de forma escalonada é excelente. A única coisa que a gente não pode esquecer, e que eu acho, eu estou falando única, mas eu acho muito importante, essa vacina não tem aprovação da Anvisa. Essa vacina indiana está ainda em curso de fase 3. Então, se você me falar, mas o Reino Unido também comprou vacina antes de ter aprovação, tá certo? Então, eu acho que a ação de você comprar vacinas, mesmo que, em teoria, é uma vacina de vírus inativado, uma vacina que, em teoria, é uma tecnologia que a gente conhece, que é a mesma tecnologia da Coronavac, é uma vacina que já foi anunciado que ela tem segurança, tem imunogenicidade. Então, podemos comprar? Podemos. Agora, podemos aplicar na nossa população? Eu teria um pé atrás se eu não tiver a aprovação de alguma agência reguladora do nível e do crivo da Anvisa. Tá certo. E para deixar claro, né, a Anvisa teve 2 sinalizações, 2 decisões até agora sobre vacinas. Uso emergencial para Coronavac e para vacina Oxford, AstraZeneca e registro definitivo para a vacina da Pfizer, que nós não temos também aqui, né? Fazendo essa ressalva, é isso? Eu pontuei certo? Certíssimo, perfeito, é isso mesmo. A notícia também dessa semana que passou foi da aprovação de uso não só emergencial, como definitivo de Pfizer, abre pelo menos a perspectiva da possibilidade de comercialização de vacina, o que também é um jeito de você pressionar um pouco o governo federal no sentido de aquisição de doses. Sem dúvida. Muito obrigada, Rosana, por conversar mais uma vez comigo. É ótimo sempre o papo, é esclarecedor, é equilibrado e é necessária essa voz, especialmente no momento em que nós estamos vendo números tão preocupantes no nosso país. Meu coração fechou a semana que passou rasgado com esse número de mais de 1.500 mortes por causa da pandemia em 24 horas. Só não enxerga a gravidade da situação quem não quer, certo? De pleno acordo. É isso mesmo, é uma situação muito triste, mas eu acho que nós conversando, nós da área da ciência, da saúde, vocês jornalistas fazendo uma análise também equilibrada, eu acho que tudo isso é importante. Qualquer radicalismo não vai fazer bem para ninguém. Então, a gente tendo essa visão, principalmente esclarecendo a população, que é, no final, quem mais está interessado em tudo isso, faz parte da nossa missão aqui. É isso aí, missão. Não abandonemos a nossa missão. Um beijo, cuide-se. É isso aí. Obrigada. Tchau, obrigada. Nessa segunda parte do episódio, eu converso com a Eliana Bicudo. A Eliana é consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia no Distrito Federal. Eliana, bem-vinda ao Item Mais. Boa tarde, bem-vindo a todos e estou disponível aí para a gente bater esse papo. Então vamos lá, temos muito a conversar. A continuar conversando, né? Eliana, mesmo sendo o país que mais vacinou no mundo, Israel continua com medidas de isolamento mais duras. Por que que isso, sim, é importante em qualquer lugar do mundo, independentemente do estágio da vacinação nesse momento do planeta? Essas são medidas assim, vamos colocar assim, uma verdade universal. Por quê? Esse vírus, a capacidade replicativa do vírus é uma novidade diária. Todo dia novas variantes. A avaliação dessas novas variantes vencendo a imunidade já adquirida até por pessoas que já tiveram a doença ou que já foram imunizadas, ela nos assusta. Por conta disso, a gente não tem certeza que a doença em si nos imuniza por longo tempo, ou mesmo que a vacina vai proteger contra essas novas variantes e mutações, que a gente chama de mutações problemas que estão aparecendo, e isso merece que continuemos com as medidas restritivas, cada vez de forma mais agressiva, que é o que a gente está vendo no Brasil principalmente. Em Israel, com o sucesso da imunização, que realmente está quase atingindo um número bem interessante, 80% da população imunizada, os casos ainda continuam acontecendo e as variantes vêm chegando. Quando o estudo lá de Israel foi finalizado, eles tinham tido alguns poucos casos da variante do Reino Unido.
mas não tinha um relato de nenhuma, por exemplo, da África do Sul ou mesmo agora da Califórnia. Então, com a chegada dessas novas variantes, os casos graves voltaram a acontecer e novos casos. Então, agora a gente tem que saber, a vacina controlou e controlou bem, mas qual a expectativa com as novas variantes? E só medidas realmente restritivas vão dar segurança à população até que essas conclusões cheguem de forma robusta. Sim. Eliana, para quem nos escuta, não achar que a gente está exagerando quando a gente fala sobre as medidas duras de isolamento lá em Israel, apesar de toda a eficácia deles em relação à vacinação, nós estamos falando de lojas, shoppings fechados e uma série de restrição de locomoção. Aí minha pergunta para você, olhando aqui para nós, para o nosso quintal, para o Brasil, a gente está vendo vários estados com medidas muito duras agora, especialmente nessa semana que passou. Por exemplo, o Rio Grande do Sul inteiro em bandeira preta, lockdown em parte da Bahia, toque de recolher em vários locais. Você acha que está faltando aqui um ordenamento para medidas mais duras que fossem gerais, apesar das especificidades regionais do nosso país? A gente vem verbalizando mais de um ano, né? Completando um ano do primeiro caso no Brasil que foi detectado, a gente vem verbalizando isso. Sem uma centralização de medidas, está muito difícil. E, às vezes, o próprio Estado ele não tem condições de perceber que essas medidas já deveriam ter sido tomadas há um mês atrás. Nós tivemos um carnaval, não é, completamente liberado, entre aspas. Não é? A polícia fez o que foi possível. Então, esse esclarecimento, esse amadurecimento da população, ele passa por medidas realmente regulamentares. Eu gosto do exemplo do cinto de segurança. O Brasil organizou a obrigatoriedade do cinto de segurança depois que começou a multar. Então, as medidas restritivas, elas não podem ser desenhadas pelo município, pelo Estado. Ela tem que ter uma centralização pelo Ministério da Saúde. Ele tem a visão geral de como que a pandemia está caminhando e, a partir daí, exigir que medidas sejam formalizadas e quais medidas e como isso aí vai ser monitorado. O Brasil está uma esculhambação. Cada estado está fazendo o que quer. Claro que a gente tem bons profissionais em muitos locais, mas em muitos não tem profissional nenhum que possa dar uma resposta epidemiológica para o secretário de saúde. A gente está vendo a distribuição das vacinas que deveriam ser irregulares, mas só o Ministério da Saúde pode visualizar isso a nível nacional. E não tem PNI nesse país. Não existe Programa Nacional de Imunização. Existe distribuição aleatória, sem programação, de que cada estado ou município vai receber. Então, essa falta que você está colocando, não é? Ela que faz esse estrago que a gente está tendo. Olha, as cidades estão em colapso hoje, né? Pelo menos 16 estados. É isso que a gente está sabendo. 16 estados daqueles que tiveram ali a obrigatoriedade de revelar, né? Mas a gente sabe que em muitos locais, até a chegada de dados, ela é lenta e muitas vezes ela não é real. Mas não é porque estão sabotando, não é nada disso, é pela deficiência mesmo para juntar esses dados todos, compilar e entender o resultado disso. É como se fosse uma pesquisa. Só que no caso da pandemia não tem margem de erro para cima ou para baixo. Tem fato. O fato é o comprometimento do sistema de saúde com o colapso que a gente está vendo em vários locais e, no pior dos cenários, a morte das pessoas, mesmo aquelas que não estão nos grupos de risco ou uma situação grave da doença, que é o que a gente está reparando, por exemplo, em várias partes do estado de São Paulo. Exatamente, porque a gravidade é os óbitos. Os óbitos refletem o número de pacientes graves. Nós estamos batendo recorde no segundo ano da pandemia. Então, nós aprendemos muito. Não é possível, entendeu, que nós estejamos ainda tão desorganizados. E quando a gente vai ver
vê modelos de imunização, como você mesmo colocou, né, de Israel, a gente vê modelos do Chile, né, um país como nós, da América Latina. Não estou nem colocando Israel por ser um país pequeno, mas organizado, Chile, América Latina. A gente vê países como mesmo Estados Unidos, agora com essa nova direção, né, mudança de governo, a gente vê a importância da imunização no controle da pandemia, principalmente dos casos graves e óbitos. A gente não tem ainda essa estrutura para dizer o impacto, né, das novas variantes, em número de casos leves, moderado, mas número de internações e óbito, isso está mais do que evidente já. E partiu da onde? Partiu da resposta do governo, assim que abriu a luz, podemos ter vacina, entendeu? Então, se você vê o modelo do Chile pensou em vacina em junho, maio e junho do ano passado, ele comprou em detrimento até da resposta de estudo fase 2 e fase 3 da Pfizer. Ele comprou a Sinovac, organizou com a Sinovac. Então, assim, essa visão do como controlar uma pandemia, ela tinha que ter sido, e nós temos profissionais para isso no país, né? E eles foram simplesmente desprezados. A sua opinião é porque você está errado, e esse negacionismo a gente está vendo hoje, né? Me explica uma coisa, quando o presidente ali na live, a gente sabe que na live ele está falando para o público dele, né? Aquele público que quer ouvir exatamente o que o presidente fala, mas ele é o presidente da nossa nação. Quando o presidente diz que o uso de máscara tem um efeito maléfico, que tem consequências em relação ao bem-estar das crianças e dos jovens, um estudo alemão que está ali começando, mas é óbvio, ninguém quer ficar usando essa máscara, né? Essa máscara, de fato, se a gente só fosse escolher uso ou não uso, muita gente ia falar não uso, mas não é questão uso ou não uso, é por que eu uso ou não uso. O porquê é definidor de atitude. Me ajuda a explicar por que é tão importante a gente continuar assim, usando a máscara, fazendo a asepsia das mãos, mantendo o distanciamento quando ele é possível, não saindo de casa, se der para não sair. Me ajuda para a gente fechar o papo, Eliana, por favor. Olha só, Mona Lisa, a máscara é a principal barreira que a gente tem contra qualquer infecção viral e até bacteriana de vias aéreas. Nós estamos colhendo frutos disso, e as crianças mais ainda. O número de casos de influenza e rinovírus, adenovírus, que levavam para os nossos pronto-socorro as crianças na época do frio, isso diminuiu muito, e os pais estão vendo isso. Eles sabem, tirar as crianças esse tempo da escola, socialmente, pode ter sido difícil, mas melhorou demais o número de infecções e atendimentos de crianças em pronto-socorro. Nós não vimos filas o ano passado em momentos de crise. Então, isso é mais do que, né, constatado pelos pais, que só a máscara e o distanciamento social inibiu outras doenças respiratórias e, principalmente, o que a gente está querendo, que é a Covid-19. Então, para mim, assim, tem momentos que eu fico assim, meu Deus, eu estou batendo na mesma tecla todos os dias, mas não podemos ter nenhum discurso contrário a isso. Chega a ser, assim, um tom de loucura você dizer que essas medidas não são as principais, mesmo em momentos de imunização, principalmente porque as crianças, elas funcionam muito como veículo de disseminação do vírus e nós não temos vacinas para as crianças ainda. Não tem respaldo científico e hoje, de fato, o que funciona? Uso de máscara, distanciamento social, higiene das mãos, é isso que funciona. A imunização está chegando, mas lembro, a imunização, ela vem, o impacto dela vai ser daqui a muito tempo, com a lentidão que o Brasil está conseguindo vacinas e está imunizando a sua população de mais de 210 milhões de habitantes, na qual a gente sabe que qualquer impacto importante vai ser acima de 60% de imunização. Nós estamos muito longe disso, ou seja, essa pressão, essa quantidade de vírus circulante também permite que ele mude, que ele sofra mutação. Então nós estamos submetidos hoje a vários vírus
SARS-CoV-2. E a gente não sabe como é que isso vai se comportar, por exemplo, nas crianças. Isso que é importante, nos jovens. Esses vírus mutantes, eles também são mais graves, não só nos idosos, os grupos prioritários, mas também serão graves nas crianças. Essa informação a gente não tem. Por que a gente ainda não tem? Nos países que se faz esse estudo desse impacto, as crianças estão usando máscara, as crianças estão tendo isolamento social, as crianças estão indo para a escola de forma de manter a segurança das mesmas. A ciência, o discurso tem uma linha, né? E esse negacionismo em volta tem outra que só atrasou o controle da imunização no país. E isso alguém vai ter que ser julgado no futuro, porque isso é fato. Sem dúvida. A gente está aí vendo o resultado desse atraso todo e de uma largada tardia que não perdoa ninguém em nenhum lugar do mundo. E não perdoa também politicamente. Donald Trump perdeu a eleição por causa não só do episódio do Capitólio, mas por causa do enfrentamento pífio, negando lá atrás a pandemia, e ficou marcado para todo mundo que acompanhou. Mona Lisa, só queria terminar, é que essa politização que está sendo usada com a pandemia, eu acho assim, é a principal coisa que está atrapalhando, né? O controle dela, né? E a gente tinha que ter separado isso e não usado para benefício próprio, como a gente está vendo em todos os locais do Brasil e estados, né? Mas vamos lá em frente, né? Foi muito bom conversar com você, Mona Lisa. É um papo, parece que a gente está num café. Que saudade de convidar gente gostosa e inteligente para sentar num café e aprender, mas eu estou sonhando com a retomada desse momento, quando o podcast vai ser aqui tete a tete. Tomara que isso aconteça. Obrigada, um beijo e cuide-se. Um beijo também para você e todos se cuidem. Um abraço. Isso aí, tchau, tchau. Que papo esclarecedor, excelente para a gente começar a semana, né? É isso, estamos de olho na vacinação, estamos de olho em todo o enfrentamento da pandemia aqui no Brasil e no mundo, para ajudar a gente a agir corretamente, todos nós, apelando para a consciência. Amanhã tem mais? Então, em Tech.